Mas vamos falar de colesterol. Assunto delicado, né? Sabe como é que tá seu colesterol, dona Júlia? Eu não sei nem qual foi a última vez que eu fiz um exame de sangue. Puxa vida. Exame de sangue que faz pra saber colesterol? Exame de sangue. Nem isso eu sei. A gente agora recebe o cardiologista Márcio Souza, que vai tirar todas as nossas dúvidas sobre colesterol. Muito obrigada, doutor Márcio, por ter vindo conversar com a gente. Eu que agradeço o convite, uma honra. Temos aqui já superpoderosas fazendo perguntas sobre colesterol também pelo WhatsApp. Mas vamos começar pelo básico do básico, assim, o que é o danadinho do colesterol, como é que ele acontece, a gente mesmo faz, vem pelo que a gente come, o que raios é o colesterol? O colesterol, na verdade, ele é um álcool, se a gente for analisar ele quimicamente, ele é um álcool, uma mistura de carbonos, oxigênio, enfim, é um álcool, mas ele é uma gordura. E ele o colesterol ele é necessário para o organismo, ele está presente em todas as células do nosso corpo, então a gente precisa do colesterol. Ah, ele não está só na veinha lá que vai entupindo? Não, de jeito algum. Não. Ele precisa, ele é composto de todas as células. A membrana das células é composta de colesterol. Ele também é substrato, ele é quem gera a formação de hormônios. Eu preciso de colesterol para formar hormônio, todos os hormônios. Eu preciso do colesterol para fazer vitamina D. Então eu preciso do colesterol no corpo humano. Tanto nós precisamos que o nosso organismo produz colesterol. A gente está mostrando umas imagens aqui junto enquanto o senhor fala sobre, para ilustrar isso. Ele está então no corpo inteiro. 70% do colesterol ele é produzido no nosso fígado. Então o nosso organismo ele é inteligente, né? Então o criador ele fez, tanto que eu preciso dele para formar células, para formar a membrana das células, então eu preciso produzir. E 25 a 30% vem da dieta. E aí é onde entra a parte da dieta, que assim, eu consigo reduzir o meu colesterol? Consigo com dieta, porque 25 a 30% eu consigo, então se eu como muita gordura, eu vou ter mais gordura circulando. Então, a história do colesterol bom e colesterol ruim é isso, tem o colesterol bom, que é isso que a gente precisa para as células, e o ruim, que faz o quê? Isso, na verdade a gente tem vários tipos de colesteróis, né, então, e a gente, grosseiramente falando, o que a gente dosa, que a gente vai lá no laboratório para dosar, o colesterol que a gente fala que é o bom, chama HDL, porque ele é uma partícula mais densa, né? Ele sequestra o colesterol ruim, que é o LDL, então ele pega esse LDL, segura com ele e não deixa o LDL, que é o colesterol ruim, agir de uma forma ruim. Então, quando a gente tem o HDL, que é o colesterol bom, bem alto, isso é um fator de proteção. Olha que bacana. A mesma coisa, quando a gente tem o HDL baixo, que é o colesterol bom, muito baixo, aquelas pessoas que não fazem atividade física e que fica lá abaixo 30, é um marcador também de risco. E para saber disso, eu não tenho como saber se eu não doso. Eu preciso saber se meu HDL é bom, o que é o bom, tá alto. Eu preciso saber se meu ruim também tá alto. Essas pessoas que praticam esporte, mas são até atletas de final de semana, funciona eu pisar na jaca durante a semana e no final de semana eu correr, malhar, eu consigo equilibrar dessa forma? Tá, legal. Saiu um estudo recente do ano passado que mostrou exatamente, ele chamou, isso no estudo, ele chamou de Weekend Warrior. Ele chamou o guerreiro do final de semana. Guerreiro do final de semana, guerreira do final de semana. Isso, a guerreira do final de semana. Você reconheceu, né, Patrícia? Então, não, eu tô bonitinha no esporte todos os dias, todos minha os dias. gente. Esse ano foi minha meta, tô batendo. Show, parabéns. Aí no final de semana que eu piso na jaca. Ah, tá. Mas você tá certinha de fazer todo dia, né? A gente costuma brincar que, assim, o grande problema é você não tornar uma rotina. Porque a gente não lembra de escovar os dentes, lembra? Então eu costumo brincar assim, vai lá e escova, você nem lembra, você já escovou o dente. Agora, por que a atividade física você não coloca como uma rotina? Se eu chegar para você e falar assim, não é negociável, tipo, um parente está internado, tem que ver, acabou, você vai parar o seu dia para ir lá. Não é negociável, você tem que fazer atividade física todo dia. Tá? Voltando no que você me perguntou do Weekend Warrior, se você faz atividade física de final de semana, o estudo mostrou que é bom. Você também tem, o grande problema é saber, sua faixa etária e saber se seu coração tá bom para isso. Então é importante você ter uma avaliação. Eu não posso liberar um senhor de 65 anos para ficar jogando 3 horas de tênis sem ter uma avaliação, um teste ergométrico, colocar ele numa esteira, saber se o coração dele tá bom. Então isso é importante na avaliação. Nossa, que notícia boa. Então a pessoa durante a semana pode não ter tempo, mas no final de semana se praticar esporte dentro das condições de saúde, tá valendo. Sim, o estudo ele comparou algumas, o que é o ideal. Aí eu vou falar o que é o ideal. O ideal é a gente acumular 150 minutos na semana. Então a gente divide do jeito que você quiser. Certo. 30, 30, 30, 30. 10 de manhã, 10 à tarde, 10 à noite. Você pode acumular até dividindo no dia. Olha que dica boa, gente. Você já tem um número para
O número é alcançar? esse, 150 minutos. Então, se você teve uma reunião e não conseguiu fazer todo dia, pulou a terça, no outro dia você compensa, sobe lá na esteira e faz um pouquinho mais. Vai lá no parque, anda um pouquinho mais. Acumule 150 minutos na semana de atividade física. Doutor, vem... Eu tenho uma pergunta. Vai lá. Se você é uma pessoa gorda, necessariamente seu colesterol vai ser horrível? Não. Ótimo. Fala sobre isso. Não, isso é bom levantar, porque a Isso é Isabelle... muito usado para justificar umas gordofobias aí Exato. do mundo. Não, e a Isabelle aqui do Recife, ela compartilha justamente isso. Ela tem 24 anos, 1,81 m, é bem alta, e pesa 60 quilos. E ela tem colesterol alto. Então é uma mulher bem alta, Isso magra. E ela é super magra, então. Super magra. E é o inverso, né? Então, assim, você pode ter pessoas magras, que é aquilo que a gente falou, geneticamente, se ela tem alguma alteração enzimática que ela não consegue eliminar esse colesterol, ela vai ter mais colesterol, independente do peso dela. Então, a pessoa pode ser extremamente magra e ter o colesterol ruim muito alto. Olha que coisa, hein, povo brasileiro? E o oposto também é verdadeiro, aquilo que você me perguntou. Eu posso ter o gordinho saudável, né? Então, assim, o que acaba sendo um negócio difícil, né? Porque a gente sempre trabalha com prevenção. Agora, eu não posso dizer para ele que apenas o colesterol é que está impactando. Porque eu falo, o que os estudos mostram é que quando eu tiro uma pessoa do sedentarismo, ou seja, aquela pessoa que não faz nada, para um mínimo, e aí eu coloco até o Weekend Warrior, a pessoa que não consegue cumprir 150 minutos na semana, mas ela cumpre 2 de 40, ela vai para academia, consegue fazer 2 vezes, ela reduz risco cardiovascular. E os estudos mostram que quando eu saio do zero, para o mínimo, que seria fazer esses 30 minutos 2 vezes, 40 minutos, enfim, cada um coloca um tempinho, eu reduzo até 55, 60% de risco cardiovascular. Caramba! Doutor, vamos ali no coração mostrar onde é que pega o colesterol? Vamos explicar aqui com o coraçãozinho? Onde é que está o problema do colesterol, de acumular colesterol? Isso. O acúmulo do colesterol, a gente tem até um outro que eu queria mostrar aqui, que ele mostra bem como é que a gordura vai impactando ao longo da vida. Existem estudos que mostram que já na infância a gente começa a ter umas estrias de gordura nas artérias. O branquinho aqui nessa imagem é gordura acumulando? É a gordura acumulando, tá vendo? Então, ao longo do tempo, a gente vai acumulando gordura e isso vai fechando a artéria, que é o que leva o sangue. Vamos lembrar que o que sai do coração é a artéria, então o problema é quando o sangue é o que nutre. Tudo no nosso organismo funciona com sangue. Se eu estou estudando, sangue para o cérebro. Se eu almocei, o sangue vai concentrar no aparelho digestivo. Então, e se eu estou fazendo um esforço, vai para os músculos. Então, eu preciso desse sangue circulante. Se o colesterol vai acumulando e vai tapando a artéria, eu vou tendo mais chance de sofrer um infarto. É sempre o colesterol que faz isso? A grande maioria das vezes é o colesterol. A gente fala que é o colesterol ruim, que é o LDL, que ele se oxida e ele é quem vai entrar na artéria e vai acumulando embaixo da superfície do endotélio, que é uma camada de células, a primeirinha aqui. Ô, doutor, e não tem como a pessoa saber se isso está acontecendo a não ser fazendo o exame? Não tem nenhum sintoma, assim, nenhum sinal de que eu posso estar com colesterol alterado? Assim, é claro que o colesterol não tem sintoma. Eu não sei se meu colesterol está 300, se ele está 200, eu só vou saber se eu doso. Então, eu preciso dosar o colesterol para saber. E a partir de quantos anos eu tenho que dosar e de quanto em quanto tempo? Isso. Então, quando a gente tem algum histórico familiar, por exemplo, pessoas que... se o meu pai faleceu com menos de 55 anos ou minha mãe com menos de 65 anos, se eu tenho algumas gorduras, a gente chama de chantelasmas, né, ou alguns chantomas. O que é? Não entendi o chantasma nem o chanteloma. É um nome, né, um termo médico, que é o acúmulo de gordura cutâneo. Então, às vezes eu tenho nos olhos, assim, uma placa amarelada que ela pode chamar a atenção de algo familiar, algo que eu tenho um colesterol muito alto. Então, às vezes, a gente dosa até em crianças. A gente tem que dosar em crianças abaixo de 10 anos, a gente acaba dosando quando a gente tem essa histórico familiar importante, de morte cardiovascular, morte súbita. Então, algum familiar que morreu subitamente e acaba ficando com o diagnóstico, morreu subitamente, infartou, pum, caiu, morreu. Então, esses históricos em homens abaixo de 55 anos e mulher abaixo de 65 anos é um histórico importante.